Ok. Perguntaram se eu posso tirar uma dúvida? Sim, posso tirar uma dúvida, sim, depois. Ou se você quer perguntar agora, pode perguntar também. É sobre o trabalho. O trabalho é as provas. Aquela primeira prova, e lembra que eu mandei o arquivo das provas que eu já dei do ano passado? Mandou. Então, aquela primeira prova vai contar como nota de trabalhinho. A primeira, primeiro trabalho. A segunda prova, segundo trabalho. Agora Aí eu tô conseguindo colocar. vocês vão ter, então, vocês vão ter um trabalho e uma prova agora. Eu acho que eu acabando esse capítulo aqui, eu já vou passar um trabalhinho e uma prova, depois vai ter um trabalhinho e uma prova para a segunda parte também. Então, nós vamos fechar com 2 provinhas e 2 trabalhinhos. Feito? Ok, Então, deixa professor. eu compartilhar aqui. Livro. Vamos lá, nós falamos sobre sequência, falamos sobre progressão aritmética, falamos sobre progressão geométrica e iniciamos matrizes. Isso aí, na última aula eu iniciei aqui matrizes, falei o que era uma matriz, falei sobre a diagonal, né, matriz diagonal, matriz triangular, isso aqui tudo eu comentei na última aula. Matriz de identidade, e aí falei sobre a soma de matriz, quando que duas matrizes são iguais, e agora, eu tenho ali, deixa eu pegar aqui onde eu parei exatamente, adição, isso, igualdade de matriz, adição de matriz. Adição eu fiz com vocês também, né? Ou foi só igualdade? Agora eu não lembro. Quem anotou aí? Eu acho que eu parei aqui, ó, exatamente aqui, nesses comentários aqui desse exemplo, ó, que para fazer a adição, para ver, né, vocês nem anotaram, não anotaram. Para fazer a adição, eu tenho que Foi aí. somar. Anotou? Uhum. Foi aqui que eu parei, não foi, ó? Sim. Isso, obrigado. Então, ó, para fazer a adição, você tem que somar os seus respectivos. Eu ainda fiz colorido, acho que aquele dia. Que eu tenho que somar cada um com o seu respectivo, ó. O da primeira linha da primeira coluna soma com o da primeira linha da primeira coluna, o vermelho, vermelho. O da primeira linha, segunda coluna, soma com o da primeira linha, segunda coluna. E assim por diante. Então, cada um vai ser somado com o seu respectivo. Na soma é simples. A soma eu acho que é o mais fácil que tem para ser feito aí. Só pode somar matrizes de mesma ordem. E você soma sempre os elementos da mesma posição, ó. Sempre na mesma posição. Tá. Vamos começar a estudar? Oxe, mãe, fala baixo, tô na aula aqui. Isso aí, não dá moleza para ela, não. Aí, mãe. Não dá moleza para ela, não. Tem que fazer estudar mesmo. Está apoiada. Só não vi quem era ali. Tá, iPhone de Maria. Isso aí, gente. Vamos lá, Letícia dá risada, né, Letícia? Então, ó, para fazer essa soma, né, 1 mais 4 deu 5. Aqui. 5. Quando somou, então, o amarelinho ali, né, o 2 e o menos 1 deu 1. Quando somou o 3 e 1 deu 4. Quando somou o 4 e o menos 4 deu 0. Somou o 5 mais 0 deu 5. E o 6 menos 6 deu 0. Pronto, aí estão os resultados, então, da soma das matrizes. Muito simples, para somar duas matrizes, só é possível fazer isso se elas forem de mesma ordem e você soma os respectivos, né? Sempre os da mesma posição. Produto de matrizes, né? Produto de um número por uma matriz. Vamos relembrar aqui. Se você tem um número multiplicando uma matriz, então esse número vai multiplicar todos os elementos da matriz. É isso que está dizendo aqui, ó. Então, se eu tenho lá
Então, você tem ali, ó, o 3. 3 vezes a matriz. Então, esse 3 tem que multiplicar o 1. Esse 3 tem que multiplicar o 7. Esse 3 tem que multiplicar o 2. Ele tem que multiplicar o 5. Ele tem que multiplicar o menos 1. E ele tem que multiplicar o menos 2. Então, ele tem que multiplicar todos os elementos da matriz. É assim que funciona. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes menos 2, menos 6. É isso. É simples também. Quando você tem um número multiplicando a matriz, ele multiplica todos os elementos da matriz. E quando eu tenho, então, um número que é uma fração. Se você tem um número que é uma fração, então significa que quando você multiplicar por essa fração, você tem que ainda fazer o quê? Uma simplificação ou uma divisão. Ó. Então, menos 1, menos 1 não, 1 meio vezes 0. Então, 1 meio vezes 0 dá 0. Todo valor vezes 0 dá 0. 1 meio vezes 2. Então, vai ficar assim, ó. 1 meio vezes 2. Isso daqui é 1 vezes 2. Não tem ninguém embaixo do 2, então é 1. Então, fica 1 vezes 2 e 2 vezes 1. Fica 2 sobre 2. E 2 sobre 2 é 1. Por isso, então, que o resultado aqui é 1. Ó. Então, 1 meio vezes 2 dá 1. 1 meio vezes 4. Quando você multiplica por 1 meio, é a mesma coisa de estar dividindo por 2. Então, multiplicar por 1 meio é fazer uma divisão por 2. Então, você pega lá, 0 dividido por 2, 0. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. 10 por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. E menos 6 dividido por 2, menos 3. É isso. Então, multiplicar por 1 meio é dividir por 2. Aqui tem os teoremas, mas não vou cobrar essa parte teórica de vocês. Estou fazendo uma revisão em cima do básico dos cálculos, né? Dos cálculos básicos aí que vocês terão que utilizar nas provas. Que é fazer a soma de matrizes, que é fazer multiplicar um número pela matriz, né? A matriz pelo número, que é multiplicar a matriz pela matriz, como nós vamos ver aqui, ó. Aqui. Aqui. Produto de matrizes. Então, nessa parte aqui, ó lá, produto de matrizes. Então, como multiplicar uma matriz pela outra? Então, no produto de matrizes, nós devemos aí estabelecer uma ordem de linhas e colunas, né? Então, vamos relembrar aqui. Deixa eu pegar um exemplo. Primeiro eu vou ensinar vocês quando que existe multiplicação entre matrizes. Primeira coisa é isso aqui, ó. Só existe multiplicação de matrizes quando o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, vamos ver a ordem. Qual que é a ordem dessa matriz? É 2 por 2. Matriz quadrada sempre dá certo. E essa também é 2 por 2. Então, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, isso é importante. Ok. Olhem esse outro aqui, ó. Qual é a ordem dessa matriz C aqui, ó? Do item C. É uma matriz que tem 2 linhas por 3 colunas. Então, 2 por 3. E essa outra matriz aqui da frente é uma matriz que tem 3 linhas por 2 colunas. Você tem que olhar esses do meio aqui, ó. Se o número de colunas da primeira for igual ao número de colunas da primeira, que é isso aqui, for igual ao número de linhas da segunda, então existe multiplicação entre matrizes. Para existir a multiplicação, esses valores aqui têm que ser iguais. Olha essa outra de baixo aqui, ó. Tem uma matriz 3 linhas por 2 colunas. É 3 por 2, então. Ó. 3 por 2. E esta outra matriz é o quê? Uma matriz 2 por 3. Então, novamente, ó, número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Esta é a ordem que tem que ser estabelecida para todos aqui, ó.
Todos isso daqui tem que se estabelecer, senão não existiria multiplicação de matrizes. Bom, sabendo-se disso, então como efetuar o cálculo para o produto de matrizes? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um print aqui e levar para uma outra página em branco para eu poder fazer aqui para vocês. Deixa eu só sair aqui um pouquinho. Já vai ser o suficiente aqui para explicar para vocês. Ok. Eu coloquei ali as matrizes, ó, A e B. Então, para fazer o produto entre essas matrizes A e B, nós temos que fazer lá. Ó. Eu tenho que saber o número de linhas. Ó. Quantas linhas tem aqui? Tem 2. Quantas colunas? 2. Então, eu tenho que fazer aqui a multiplicação. Primeira linha. Fazer aqui, ó. Primeira linha. Vezes a primeira coluna. Fazer primeira linha vezes primeira coluna, então vai ficar lá, ó, na matriz. 0 vezes 4, eu mantenho, ó, o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. Então, 0 vezes 4 dá 0. Mais 1 vezes 2, que dá 2. Esse vai ser o primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna. Depois eu tenho que fazer quem? Eu tenho que fazer ali a primeira linha vezes a segunda coluna. Então, primeira linha vezes segunda coluna agora. Então, vai ficar 0 vezes 7, 0. E 1 vezes 3, 3. Ok. Fizemos a primeira linha com a primeira coluna, a primeira linha com a segunda coluna. Agora, nós temos que fazer o quê? A segunda linha com a primeira coluna. Então, 1 vezes 4, 4. 0 vezes 2, 0. Feito a segunda linha com a primeira coluna, então agora eu tenho que fazer a segunda linha com a segunda coluna. Então, 1 vezes 7, 7. E 0 vezes 3, 0. Ok. Agora é só somar e vai estar pronta a matriz aqui. Então, vai ficar 0 mais 2, 2. 0 mais 3, 3. 4 mais 0, 4. 7 mais 0, 7. Pronto. É só isso a multiplicação. Eu vou cobrar na prova? Com certeza eu vou cobrar a multiplicação de matriz na prova. Então, vocês têm que saber multiplicar para determinar o valor que eu vou pedir lá nas alternativas depois. Aqui, ó. Aqui nós temos o quê? Nós temos uma linha, 2 linhas, 3 linhas. E quantas colunas? Então tem 1, 2, 3, 4. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a primeira, ó que legal, né? Eu tenho que fazer a primeira linha com a primeira coluna, depois a primeira linha com a segunda coluna, a primeira linha com a terceira coluna, depois a primeira linha com a quarta coluna. Isso daqui, essa matriz aqui vai ficar uma matriz gigante. Vocês olham que é uma matriz coluna vezes uma matriz linha, mas quando você faz a multiplicação aqui, ela fica gigante. Então, olha lá, ó, vai ter que fazer 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 2, 2. Então, é primeira linha e primeira coluna, tá aqui. 1, 1. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna.
primeira linha, terceira coluna, primeira linha, quarta coluna. Eu tenho que manter a ordem ali para resolver aqui. Bom, feito aqui. Então agora eu posso fazer da segunda, ó, segunda linha. Segunda linha vezes a primeira coluna, segunda linha vezes a segunda coluna, segunda linha vezes a terceira coluna, segunda linha vezes a quarta coluna. Então vai ser 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 2, 4. Feito então a segunda linha com as colunas ali, nós vamos para a terceira linha. Então, terceira vai fazer com a primeira coluna, com a segunda coluna, com a terceira coluna e depois com a quarta coluna. Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 2, 6. Pronto. Então, a multiplicação, né, o produto entre duas matrizes ali. Essa primeira matriz aqui, qual que era a ordem dela? Ó? 3 linhas por uma coluna. E a segunda matriz? Segunda matriz aqui, ó, a ordem dela era o quê? Uma linha por 4 colunas. Então, ela respeitou, para existir multiplicação, esses dois aqui do meio tem que ser iguais. E a ordem que sobra da matriz é o resultado desse daqui, ó, 3 por 4. Então, sobrou uma matriz o quê? Uma matriz com 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3, 4 colunas. É o que sobrou aqui, ó. Os do meio tem que ser iguais, que é o número de colunas da primeira com o número de linhas da segunda. E o resultado que sobra é isso daqui, ó. 3 linhas aqui e 4 colunas daqui. Então, ficou 3 por 4. Então, sobra uma matriz de ordem 3 por 4. Ok, então... Deixa eu vir aqui. Vamos fazer esse daqui também, ó. Então, aqui nós temos lá, ó, linha e coluna. 2 linhas, 2 colunas. Oh, perdão. Aqui, tá isso mesmo. Isso mesmo. 2 linhas, 2 colunas. Vou manter a ordem aqui. Então, eu faço a primeira linha vezes a primeira coluna, primeira linha vezes a segunda coluna. Então, eu vou ter que fazer aqui, ó. O 1 vezes 1, o 5 vezes o 2 e o 2 vezes o 3. Cada um tem que fazer na ordem. O primeiro número com o primeiro da linha com o primeiro da coluna, o segundo da linha com o segundo da coluna, o terceiro da linha com o terceiro da coluna. Esta é a ordem. Então, fica 1 vezes 1, 1. 5 vezes 2, 10. E eu vou somando esses resultados da multiplicação. E 2 vezes menos 3, menos 6. Daqui, a soma desse valor aqui vai dar o primeiro elemento. Elemento 1, 1. Primeira linha, primeira coluna. Então, agora eu faço então essa primeira linha aqui com uma segunda coluna. Então, vai ficar 1 vezes menos 1 dá menos 1. 5 vezes 3 dá 15. E 2 vezes 0 é 0. Feito isso daí, nós fizemos então primeira linha com a primeira coluna, primeira linha com a segunda coluna. Agora nós temos que fazer então a segunda linha com a primeira coluna. Então vai ficar menos 1 vezes 1, menos 1. 4 vezes 2, 8. E 7 vezes menos 3 dá menos 21. Agora que está feito com a primeira coluna, vamos fazer com a segunda coluna. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. 4 vezes 3 dá 12. E 7 vezes 0 é 0. Ok, vamos obter o resultado aqui. Então, 1 mais 10 menos 6. Então, dá 4, dá 5. Menos 1 mais 15 dá 14. Aqui vai dar 22 negativo, tira 8, sobra menos 14. E aqui no último eu tenho lá 1 mais 12, 13. Ok, feito aí então. E o último lá, ó, mesma coisa, ó, linha vezes coluna. Isso aqui eu vou fazer direto, senão fica enorme. Lembrando que a ordem aqui, ó, a ordem dessa primeira é o quê? Uma ordem 2 linhas por 4 colunas. E o dessa segunda aqui é 4 colunas por 2 linhas, perdão, 4 linhas por 2 colunas. Aí os do meio são iguais, ó.
E lá no final, depois que eu multiplicar essas duas matrizes aqui, que são grandes, a matriz que vai resultar lá, o resultado delas é uma matriz 2 por 2. Ela vai ficar menor. Então, vamos lá. Ó. Primeiro vezes primeiro, 1 vezes 1, 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. 5 vezes 3, 15. E 0 vezes 1 é 0. Então, vai ficar 15 menos 2, 13. 13 mais 1, 14. Depois, primeira linha, segunda coluna. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. 5 vezes 1, 5. E 0 vezes 1, 0. Somando tudo, dá 5. Depois, segunda linha vezes primeira coluna. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 3, 21. E 1 vezes 1 dá 1. Então, 21 e 11, 32. 32 e 1, 33. Depois, eu vou multiplicar essa segunda linha com a segunda coluna. Então, vai ficar 2 mais 3 mais 7 mais 1. Então, dá 13. Feito? Então, isso é o produto de matrizes. Espera aí que eu compartilhei a tela errada. Deixa eu tirar aqui. Não era essa, era do livro. Aqui. Agora sim. Ok, então aqui tem os produtos de matrizes, dos exercícios. Aqui ele fala, né, sobre a matriz, quando eu tenho uma matriz ao quadrado, como está aqui, ó. Se um exercício aparece lá, que A é uma matriz, e essa matriz está ao quadrado, então esse quadrado aqui significa que é para fazer a matriz vezes ela mesma. Ó. Então, A ao quadrado, então é A vezes A. Se tem A ao cubo, então é A ao quadrado vezes A. E assim por diante. Lógico que eu não vou cobrar, no máximo que eu vou cobrar de vocês é se aparecer uma matriz assim, ao quadrado, que daí você tem que fazer ela vezes ela mesmo. Aqui. Tem a matriz inversa também, mas eu não vou cobrar a matriz inversa, não. Matriz transposta, eu vou ensinar vocês, porque é tranquilo e se eu cobrar na prova, vocês vão saber o que é matriz transposta. Matriz transposta é você inverter a linha com a coluna. Então, você tem aqui, ó, na linha, quem que está na linha aqui? É o A e o B. Então, a linha, quando eu faço a transposta dessa matriz A, é uma matriz A. Quando eu faço a transposta dela, que é simbolizado por esse Tzinho aqui em cima, quando aparece esse Tzinho, matriz transposta. Então, a linha vira coluna. Então, olha aqui, ó, a linha virou coluna. A primeira linha virou primeira coluna. A segunda linha que está aqui, ó, CD, virou segunda coluna. É simples. Então, a linha vira coluna. Igual aqui, ó. Primeira linha era ABC, ela virou o quê? Ela virou a primeira coluna, ABC. Segunda linha era DEF, ela virou segunda coluna DEF. Se eu tenho uma matriz linha igual aqui, ó, A135D, a transposta dela vai ser uma matriz coluna. Então, a matriz linha se torna matriz coluna. Bem tranquilo aqui em relação a isso. De matrizes é isso, pessoal, que eu vou cobrar de vocês. Então, matrizes é aquilo dali. Eu não vou fazer milagre, vou inventar coisa não para dar as coisas mais difíceis. De matrizes, o que vocês têm que saber? O que é uma matriz, fazer a soma de matrizes, quando duas matrizes são iguais, fazer o produto de um número por uma matriz e o produto entre matrizes. Se vocês aprenderem isso daí, ó, já está ótimo já nessa revisão.
Então, eu vou comentar aqui um pouco aqui ainda sobre determinantes. Ok? O que são os determinantes? Vou comentar o básico, só o básico do determinante, porque senão a gente não acaba essa oferta nunca também. Então, o determinante, o que eu vou cobrar de vocês, ele é uma ferramenta e nós só temos que aprender como calcular o determinante. Primeiro, então, determinante de ordem 1. Deixa eu pegar aqui. Então, determinante de ordem 1, o cálculo do determinante é ele mesmo. Então, se você tem uma matriz lá, a matriz aqui dentro tem um... Ali já está aqui, já, né? Vou pegar até o exemplo que está aqui. Se a matriz apresenta lá os 6, ó. Então, o determinante dessa matriz ela é unitária, o determinante é o próprio número 6. Então, se a matriz só tem um número dentro, o determinante é ele mesmo. Muito fácil, não vou cobrar isso. Agora, se a matriz é uma matriz de ordem 2, lembrando também que eu só consigo calcular determinante se as matrizes forem quadradas. O que é uma matriz quadrada? Número de linhas igual ao número de colunas. Então, de ordem 1 é o próprio número. De ordem 2, que é uma matriz 2 por 2, como está o exemplo aqui, eu tenho que seguir esse cálculo aqui, ó. Diagonal primeiro, né? Primeiro aqui, ó. Diagonal principal, eu faço vezes, menos a diagonal secundária. Vamos aqui. Ok, aqui, ó. Vou pegar esse exemplo com número aqui, que é o suficiente, ó. Então, para fazer o determinante dessa matriz, eu tenho que fazer o quê? Tenho que fazer aqui, ó, 3 vezes 2. Tá aqui, ó, 3 vezes 2. Menos, ó, o menos apareceu aqui, ó, menos o produto da diagonal secundária. Menos 1 vezes 4, que tá aqui. Então, isso daqui ficou o quê? Fica 6 menos... 6 menos... Aí aqui menos 4. Porque o 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então, diz aqui nós temos 6 mais 4, que é igual a 10, que é o resultado que está aqui. Então, bem simples calcular o determinante de ordem 2. E o de ordem 3, que é o que eu vou cobrar de vocês, que é a regra de Sarri. Um minutinho aqui. Tá aqui, ó. Regra de Sarri. Eu tenho que repetir as duas colunas à frente para calcular o determinante. Deixa eu pegar uma matriz aqui para a gente fazer o cálculo. Vamos nos exercícios. Vou pegar aqui. Vou fazer o cálculo do determinante aqui com essa matriz, mas eu vou printar a tela e levar lá, que daí tem espaço para calcular. Espera aí. Ok. Vou explicar também o teorema de Jacobi e de Laplace, eu vou explicar também, pode ficar tranquilo.
Bom, vou pegar esses dois exemplos aqui, ó, de ordem 2 e de ordem 3, para nós relembrarmos, então, como calcular. Então, vou pegar esse primeiro aqui, ó, de ordem 2. Então, tem lá, ó, tem que fazer o quê? Diagonal principal. Então, eu faço 1 vezes 5, 5, menos o produto da diagonal secundária. Então, menos o resultado ali de 4 vezes 2, que é 8. Logo, 5 menos 8 é menos 3. Pronto, calculamos o determinante. Já para o de ordem 3, nós temos que fazer o quê? Vamos repetir à frente ali as duas primeiras colunas. Então, vai ficar lá 1, 3 e 4, 0, 1 e 5. E aí nós vamos fazer o seguinte. Diagonal principal. Então, vai ter lá 1 vezes 1 vezes 2, que dá 2. 0 vezes 3 vezes 4, que dá 0. 2 vezes 3 vezes 5, que dá 15, 30. Tá, então, feito da diagonal principal. O da diagonal secundária, aí nós temos lá, ó, 2 vezes 1 vezes 4, então, dá 8. 1 vezes 3 vezes 5, que dá 15. E 0 vezes 3 vezes 2, que dá 0. Aí nós podemos calcular o determinante, então, fazendo aqui agora. Então, o determinante vai ser igual à soma ali dos valores da diagonal principal, 2 mais 0 mais 30, menos a soma dos valores da diagonal secundária, 8 mais 15 mais 0. Então, essa soma dá quanto? Dá 32. Aqui, 8 e 15 dá 23. Então, fica menos 23. Logo, o resultado do determinante, então, é 729. Relembrar aí? Então, vamos fazer um aqui para fechar a aula. Vamos fazer um pelo teorema de Jacobi e Laplace. Então, deixa eu pegar lá também um exercício. Só um minuto aí. Só um minutinho, pessoal, que eu estou pegando um exemplo aqui para vocês.
Ok, então vamos resolver um determinante agora de ordem 4, utilizando as regras do capítulo ali. E aí esse capítulo já fica certo aí já. Que é o que eu vou cobrar dele, é isso. Vocês têm que saber calcular o determinante de ordem 2, calcular o determinante de ordem 3 pela regra de Sarri. E se eu der um determinante aí de ordem 4, vocês têm que utilizar o quê? Tem que utilizar Laplace e Jacobi. Nós começamos por Jacobi porque com ele que eu consigo deixar mais fácil a resolução. Porque Laplace diz o seguinte, que se eu for calcular aqui, Laplace diz lá, ó, teorema de Laplace. O teorema de Laplace, ele diz que o determinante de uma matriz, se eu falar assim, ó, que essa daqui é uma matriz A, ele fala que o determinante dessa matriz A, ela vai ser igual a menos 1 elevado a I mais J vezes... Não, perdão, vezes o cofator aqui, né? Vezes o cofator de cada elemento. Por exemplo, se eu escolhesse a primeira coluna aqui, se eu escolhesse essa coluna aqui, então eu teria que fazer vezes o cofator. Deixa eu apagar aqui de novo para ficar certinho. Aqui eu estou colocando tudo junto, eu vou fazer em etapas separadas aqui, peraí. Laplace diz o seguinte, ó, se eu pego essa primeira coluna aqui, então, se eu fosse para fazer aqui o determinante através dela, ficaria 3 vezes o cofator de 3, mais 5 vezes o cofator de 5, se fosse fazer com ela, tá? Mais 2 vezes o cofator de 2, mais 2 vezes o cofator de 2. Então eu teria que fazer o quê? Ó? Tudo isso daqui. Mas o que é o cofator, gente? Se eu lembrar vocês que o cofator de um número, por exemplo, se eu quero o cofator de 3, ó, se eu quero calcular o cofator de 3, isso daqui é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante dos elementos que sobraram. Nós vamos ver ali daqui a pouco. Ó. Se fosse do 3, então, cofator de 3, qual que é a linha que ele está? Ele está na primeira linha. Então, o I aqui e o J, cada um ia valer 1. Então, ia ser 1 mais 1. Vezes o valor dos elementos que sobraram. Então, você elimina a linha e a coluna que ele está. Aí, você ia fazer o determinante de quem? De 7, 2, 4, 4, 5, 3 e 3, 0, 7. Aí você tem que fazer o quê? Cofator de 3 é fazer esse cálculo. Depois o cofator de 5 é um cálculo parecido com esse. Depois o cofator de 2 parecido com esse. O outro cofator de 2 parecido com esse. Então você teria que fazer vários determinantes para chegar no resultado. Isso pelo teorema de Laplace. Porém, no teorema de Jacobi, ele fala que podemos simplificar isso daí. Então vamos lá. Então pelo teorema de Jacobi, eu posso deixar uma coluna de zeros ou uma linha de zeros. Muito bem. Então, nós podemos escolher aqui os valores, né? Qual linha que eu quero deixar sendo uma linha de zeros. Eu poderia começar por essa daqui, ó. Se vocês quisessem. Por exemplo, ó, para eliminar esse 2 aqui, eu multiplico, eu não preciso multiplicar só a primeira linha, eu posso multiplicar a segunda, tá? Se eu multiplico aqui, eu teria que multiplicar por quanto esse 2 para ele ficar igual ao 4, mas com sinal oposto. Ó, aqui está 4 positivo. Para que esse 2 vire menos 4, eu tenho que multiplicar ele por quanto? Isso, ninguém fala, né? Por menos 2. Então, eu multiplicaria essa linha inteira por menos 2. Então, vamos lá. Vou manter a primeira aqui, ó. Então, fica 3, 2, 4 e 3. Então, a primeira vai ser a base. Aí, as outras nós vamos mudar de acordo com essa primeira. Então, eu vou multiplicar essa daqui por menos 2
e vou somar o resultado aqui com a de cima. Tá? Então, ó, eu vou multiplicar essa de baixo aqui por menos 2 e vou somar o resultado com a de cima. Então, vai ficar 2 vezes 5, menos 2 vezes 5 dá menos 10. Menos 10 somado com 3 dá quanto? Isso aí, Letícia, menos 10 somado com 3. Menos 7. Aí depois, 7 vezes menos 2. 7 vezes menos 2 dá menos 14. Menos 14 somado com 2 que está aqui em cima, dá menos 12. Aí, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 somado com 4 dá 0. Depois, 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 somado com 3 dá menos 5. Fizemos isso daqui virar 0. A intenção era fazer o 2 virar 0. Agora eu tenho que fazer esse 5 virar 0. Mas para fazer esse 5 virar 0, eu vou ter que multiplicar essa de cima aqui por quanto? Eu vou ter que multiplicar ela por 5, ou por menos 5, tanto faz. E vou ter que multiplicar essa aqui de baixo aqui por 4. Só que daí eu multiplico por menos 4 essa de baixo. Eu vou multiplicar aqui, ó, por menos 4. E aí eu somo esses resultados para obter a próxima. Então eu faço lá, ó, 3 vezes 5, 15. 2 vezes menos 4, menos 8. 15 somado com menos 8, dá 7. Aí depois eu faço para a segunda coluna. Ó. 2 vezes 5 dá 10. 4 vezes menos 4 dá menos 16. 10 mais menos 16 dá menos 6. Agora, nessa daqui que é o que interessa. Ó. 4 vezes 5, 20. 5 vezes menos 4 dá menos 20. 20 somado com menos 20 dá 0. Por isso que nós fizemos esse cálculo, para poder dar 0 aqui. Agora no de cima, ó, 3 vezes 5, 15. 3 vezes menos 4, menos 12. 15 menos 12, 3. 3. E agora? A última não precisa, porque a última já é 0 aqui, então é só repetir agora. Então fica 2, 3, 0 e 7. Então, em vez de ter que fazer o cálculo agora, em vez de ter que fazer o cálculo para todos os números lá, que nós tínhamos dado o exemplo ali para o Teorema de Laplace, eu faço apenas com esse daqui agora. Ó. Eu tenho que calcular apenas o cofator de 4, nesta coluna aqui. Ó. Então, para fazer o determinante, eu vou chamar aqui de matriz A. Então, para fazer o determinante da matriz A, basta calcular apenas 4 vezes o cofator de 4. Por quê? Porque se eu fizer o próximo aqui, ó, eu escolhi essa coluna aqui. Ó. O outro é 0. 0 vezes o cofator dele dá 0. Então, por isso que essa é a vantagem de transformar em zeros. Porque 0 vezes o cofator dá 0. Então, eu só preciso calcular só desse primeiro aqui, que é o 4. E aí, como que eu calculo o cofator de 4? Então, vou colocar aqui, ó, o determinante da matriz A vai ser igual a esse 4 aqui, vezes o cofator de 4. Mas o cofator de 4 é menos 1 elevado à linha mais a coluna que ele está. Qual linha que ele está? Ele está na primeira linha. E qual coluna? Terceira. Então, ele está elevado à primeira linha mais a terceira coluna. 1 mais 3. Vezes o determinante dos elementos que sobram. Dos elementos que sobram quando eu elimino a linha que ele está e a coluna que ele está. Quais são os elementos que sobram? Sobra o menos 7, sobra o menos 12, sobra o menos 5. Sobra o 7, sobra o menos 6 e sobra o 3. Sobra o 2, o 3 e o 7. E agora eu faço o determinante desse valor que sobrou aqui. Então aqui vai ficar o determinante ali, utilizando os teoremas de Jacobi e Laplace, vai ser igual a 4 vezes menos 1 elevado a 4 fica 1 positivo, vezes o resultado agora desse cálculo que a gente tem que fazer aqui. Ó. Eu vou fazer direto já. Então, vou colocar lá. Os elementos da diagonal principal. Menos 7 vezes menos 6 dá mais 42. 42 vezes 7 dá 280. Deixa eu ver, 42, para não esquecer aqui. Vezes 7. Então, dá 14, 1, 28, 29, 294. 294.
a diagonal principal. Daí eu posso fazer também aqui, ó, menos 12 vezes 3 dá menos 36. Menos 36 vezes 2 dá menos 72. E aqui, o último da diagonal principal vai ser o 7 vezes 3, que é 21. E 21 vezes 5 dá menos 105. Esse é o da diagonal principal. Aí eu faço menos os resultados da diagonal secundária agora. Diagonal secundária vai ser 5 negativo vezes menos 6 dá 30 positivo. 30 vezes 2 dá 60. Aí depois lá eu tenho um outro. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 7, 63. Vai ficar 63 negativo. E o último eu tenho 12 vezes 7, que dá 70, 84. E 84 vezes 7, que dá 8, 2, 56, 588. Ok. Então, o determinante desta matriz de ordem 4, essa matriz A vai ser 4 vezes 1 é 4. Aí daqui de dentro nós vamos tirar os valores. 294, eu vou acelerar aqui, vou fazer, não ficar fazendo continha não. Então vai ficar lá, ó, 294 menos 72 menos 105 dá 117. Menos ali, aí depois fica 60 menos 63 mais 588. Então dá 585. E menos. Aí subtraindo aqui vai ficar igual a 4 vezes, aí aqui dentro do colchete, né? Vai ficar menos 468. Ok, então agora eu multiplico 4 vezes esse valor. E aí nós temos o resultado. Então o resultado dessa matriz aqui é menos 1872. Mas é claro que eu vou dar não vou dar com esses números altos, eu vou dar com números mais baixos, como eu fiz na outra prova, na prova de matemática lá, quando vocês fizeram. Eu usei valores menores. E eu quero que vocês só façam o seguinte: saibam utilizar o teorema de Jacobi, que é fazer uma coluna virar zero, e saibam utilizar o teorema de Laplace, que é fazer o cofator. Mas eu vou dar uma matriz mais simples, geralmente ali com números 1, 2, 3, que é mais fácil para poder estar fazendo esse cálculo. Eu só quero que vocês mostrem que sabem fazer utilizando o teorema. E aí nós encerramos o capítulo de determinantes. Aí eu não sei, é que meu tempo está bem apertado, mas eu queria marcar uma aula antes de quinta-feira. Vamos deixar, quinta-feira é certo, vai ter aula semana que vem. Mas eu queria, se der, eu aviso vocês e pergunto se tem como marcar uma aula antes para a gente fechar essa apostila. Eu explico ali o que eu quero cobrar de vocês de matrizes e aí a gente já marca a primeira provinha. Combinado? Então, beleza. Hoje a aula travou, vocês conseguiram entender bem? Não travou para mim, não. Então, ótimo. Foi ontem que estava uma porcaria, então. Ok, então uma boa noite para vocês aí. Para quem não jantou ainda, um bom jantar. Descansem e até mais aí. Falou, galera. Tchau, tchau.